Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, Bruno Vinícius, para resolver mais uma questãozinha com vocês. Dessa vez uma sugestão da Ana, mais uma questão de geometria e trazendo alguns probleminhas para o pessoal. Vamos lá, é uma questão que trabalha áreas de figuras planas, mas também trabalha também um pouquinho de semelhança de triângulo. Então vamos ver o que está falando a questão aí para a gente. Ela fala o seguinte: um prefeito eleito de uma cidade do interior do Ceará tinha como uma de suas propostas eleitorais a construção de uma praça localizada próxima à igreja matriz, e que nessa mesma praça seria construída uma quadra esportiva. Se o terreno tem a forma de um quadrado ABCD, como mostra a figura abaixo, e sabendo-se que M1, M2, M3 e M4 são pontos médios dos lados e AB é igual a 5 raiz de 5, então a área da região em negrito, quadra esportiva, vale. Bom, pessoal, tá aqui a figura que foi sugerida na questão. Falou que ABCD é um quadrado, mais ainda, falou que o lado AB vale 5 raiz de 5. Então temos esse lado igual a 5 raiz de 5. Reparem também que o exercício falou que esses pontos, M1, M2, M3 e M4, são pontos médios dos lados do quadrado. Como é um quadrado, todos os lados valem 5 raiz de 5, lembrando que a unidade é metros. Então todos os lados valem 5 raiz de 5. Como são pontos médios, eu posso falar que aqui vale 5 raiz de 5 dividido por 2, bem como todos esses outros pedaços. 5 raiz de 5 sobre 2 também. Vai funcionar da mesma forma para todos esses pedaços, BM2, CM2 e assim sucessivamente. Bom, a gente deseja calcular qual é o valor para essa área que está rabiscada aqui no meio, que eles falaram que vai ser a quadra esportiva. Bom, como fazer isso? A ideia, como eu já tinha sugerido antes, é trabalhar a semelhança de triângulo. Ah, professor, mas como eu vou saber que tem que trabalhar a semelhança de triângulo? O que eu vou falar agora não é regra, mas é dica. Para aqueles que já foram meus alunos, já devem ter ouvido essa dica uma série de vezes. Dica para vocês, gravem isso com bastante carinho. Não é regra, é dica. Normalmente, quando aparece uma questão de geometria, e dentro dessa questão, ou no desenho fornecido, há triângulo dentro de triângulo, normalmente uma ideia boa a se pensar é a semelhança de triângulo. Então, se aparecer um triângulo dentro de triângulo, levanta a anteninha, provavelmente você vai ter que trabalhar a semelhança, que será o caso dessa questão. Bom, mas como trabalhar a semelhança nesse caso? Para isso, eu separei aqui para a gente dois triângulos. Reparem que não tem um ponto aqui que não está marcado, eu vou determinar aqui, eu vou dar um nome para esse ponto. Esse pontinho aqui, ó, vou chamar ele de ponto E. Reparem o seguinte, nessa figura eu destaquei o triângulo DAM1, está aqui DAM1, e destaquei também um outro triangulinho, AM1, e agora esse ponto que eu acabei de marcar, que é o ponto E. E aí um detalhe importantíssimo, eu falei em semelhança de triângulos, mas o que a gente precisa ter, quais são as informações que a gente precisa ter para concluir que dois triângulos são semelhantes? Aí a dica importante, encontre dois ângulos iguais entre esses triângulos. Se você encontrar dois ângulos iguais, certamente esses triângulos serão semelhantes. Voltando para a figura original, reparem o seguinte, esse ângulo de cima que eu estou marcando com um tracinho, ele é um ângulo comum. Ele está tanto no triângulo pequeno quanto no triângulo grande. Então eu já tenho esse ângulo M1 no triângulo grande e no triângulo pequeno. Falta eu encontrar mais um ângulo que seja igual entre eles. Mas reparem o seguinte, a figura ela é uma figura simétrica. Esse ângulo que eu estou marcando com dois tracinhos, observando o triângulo AM2B, ele é igualzinho por simetria ao triângulo
M1A. Então eu tenho esses dois triângulos congruentes. Se eles são congruentes, porque possuem os mesmos lados, então eu posso falar que um dos ângulos do triângulo AM2B, que é o ângulo A, é igual ao ângulo D, que é o ângulo do triângulo ADM2. Então esse ângulo aqui também é um ângulo de dois tracinhos. O que facilita muito a nossa vida na hora de mostrar a semelhança. Repare que esse ângulo D é um ângulo de dois tracinhos, bem como o ângulo A também é um ângulo de dois tracinhos. Ou seja, se o objetivo era encontrar dois ângulos iguais para mostrar a semelhança, então sim, esses triângulos certamente serão triângulos semelhantes. Vou colocar alguns dados que a gente já tem da questão. A gente já sabe que esse segmento AM1 é metade do lado do quadrado, então ele é 5 raiz de 5 sobre 2. Sabemos também que esse lado de cá, o lado AD, é o lado do quadrado, então ele vale 5 raiz de 5. Mais ainda, falou no enunciado que a figura grande ela é um quadrado. Se é um quadrado, o ângulo aqui de cima, o ângulo A, é um ângulo de 90 graus. Estou marcando esse ângulo. Ora, se os triângulos são semelhantes, eu já concluí que dois desses ângulos são iguais, o terceiro também será. Ou seja, esse ângulo ele também será um ângulo de 90 graus. O que na figura original para a gente será de grande valia. Uma vez que eu vou poder concluir que o ângulo interno, ou seja, o ângulo da área que eu quero calcular, é um ângulo de 90 graus. E de forma simétrica, eu posso concluir que todos os demais ângulos também serão de 90 graus. Ainda assim, se quiser falar de simetria, eu posso concluir claramente que essa figura é um quadrado. Tudo bem? Vamos precisar disso já já. Voltando para a nossa semelhança, reparem que nesse triângulo AM1 é 5 raiz de 5 sobre 2, uma vez que é metade do lado do quadrado. Bom, bacana. Aqui eu vou usar uma manipulação para descobrir justamente aquilo que eu desejo. Eu vou fazer o seguinte, reparem que eu tenho esse segmento M1B. Esses dois segmentos, eles são paralelos. Eu vou traçar um segmento que seja paralelo a M1B, partindo justamente desse ponto E. Se eu traço esse segmento paralelo, reparem que a figura de cima ela virou um paralelogramo. Mas, num paralelogramo, os lados opostos são iguais. Ou seja, esse segmento EF, ele vale também 5 raiz de 5 sobre 2. Mais ainda, reparem que se isso são paralelas, cortadas por essa transversal, eu posso chegar à conclusão de que esse ângulo também é um ângulo de dois tracinhos. Bom, olhe para esse triângulo e para esse triângulo de cá. Eles já têm ambos ângulos de dois tracinhos e também um ângulo de 90 graus. Poderia concluir que eles são semelhantes, só que nós vamos além. Eles são semelhantes e possuem a mesma hipotenusa. Logo, eles são congruentes, eles são todos iguais. Bom, se eles são exatamente iguais, e isso daqui é o lado do quadrado que eu desejo descobrir, isso daqui também será o lado do quadrado que eu desejo descobrir. Projetando isso para a figura que eu desejo, é esse segmento AE. É ele que eu quero descobrir. E agora sim a gente vai para a semelhança. Só que a gente teria um pequeno probleminha que vai ser facilmente solucionado. Reparem o seguinte, na hora de fazer a semelhança ou a proporção entre esses dois triângulos, eu vou partir daquilo que eu quero, que é o L. L nesse triângulo está oposto ao ângulo de um tracinho. No triângulo maior, quem está oposto ao ângulo de um tracinho é 5 raiz de 5. Nesse triângulo, voltando para a primeira informação, a outra informação numérica que eu tenho é o valor para a hipotenusa.
E a hipotenusa aqui vale 5 raiz de 5 sobre 2. Mas se eu peguei a hipotenusa desse triângulo, na hora de voltar para esse triângulo, eu também tenho que pegar a hipotenusa. Mas a hipotenusa aqui a gente não tem. Um problema difícil de resolver? Acredito que não. Basicamente, teorema de Pitágoras, uma vez que nós temos os outros dois catetos desse triângulo. Então vamos lá. Aplicando Pitágoras para descobrir esse tamanho que eu estou chamando de x, eu posso falar que x ao quadrado é igual a 5 raiz de 5 ao quadrado mais 5 raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, que são os catetos desse triângulo. Ótimo. Brincando de fazer um pouco de conta aqui, vai ficar 25 vezes 5, que é 125, mais 125 sobre 4. Mais uma ajeitadinha, eu posso falar que x ao quadrado, tirando o mínimo dessa parada toda aqui, teremos 4. 4 vezes 125 dá 500, mais 125, ou seja, 500 mais 125, 625 sobre 4. Tirando a raiz quadrada de tudo, raiz quadrada de 625 é 25. Raiz quadrada de 4 é 2. Então temos 25 sobre 2. Esse é o valor de x, mas ainda não é o que a gente quer. A gente quer calcular o valor para o lado do quadrado, uma vez que está pedindo a área dessa região. Ótimo. Como eu já sei que a hipotenusa é 25 raiz de 2, estou colocando aqui. Sem muita dificuldade, com um pouco de manipulação algébrica, reparem que é uma divisão de frações, eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu já estou cortando esses denominadores que são iguais. Multiplicando essa parada cruzada, nós vamos ficar com 25L igual a 5 raiz de 5 vezes 5 raiz de 5, que é 25 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 25, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Reparem que eu posso simplificar o 25 em ambos os lados. Ou seja, o lado do quadrado vale 5. Lembrando que estamos trabalhando em metros. Quase acabando, porque o exercício pediu para calcular o valor para a área do quadrado. E a área do quadrado, a gente sabe que é o lado ao quadrado. Só que o lado ao quadrado, elevando ambos os lados da igualdade, será igual a 25. Isso em metros quadrados, solucionando para a gente a questão. Então tá aí a questão para vocês, uma questão que eu gosto muito porque ela é bem contextualizada, trabalha vários assuntos dentro da geometria. Áreas de figuras planas, que é muito importante em contextualização, semelhança de triângulo, ainda temos teorema de Pitágoras e algumas manipulações algébricas. Então, é uma questão bem bacana, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, fiquem à vontade para mandar no direct, do jeito que vocês quiserem aí. Aproveitem muito essa quarentena para estudar mais um bocado, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser, e viva o Galo sempre!